Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. 1 Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom: Amnon, seu primogênito, filho de Ainoã, a jezreelita; Daniel, o segundo filho de Abigail, a carmelita; Absalão, o terceiro, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, o quarto, filho de Agite; Cefatias, o quinto, filho de Abital; e Treão, o sexto, filho de sua mulher Eglá. 6 nasceram em Hebrom, onde Davi reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, onde nasceram Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 foram filhos de Batseba, filha de Amiel. Ele teve mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, seu primogênito, Jeoiaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os filhos de Jeoiaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos do exilado Jeconias foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Os descendentes de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos, Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Asricão. Elioenai teve 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Essas foram as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etam, Jezreel, Isma e Idbás. O nome da irmã deles era Azelelponi, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzão, Efer, Temeni e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba, e as famílias de Acarel, filho de Arum. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade.
Que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Quelube, irmão de Suar, gerou Meir, e este gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína, pai de Ir-Naás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. Otoniel gerou Atate. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, cujos habitantes eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naam. Elá gerou Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifi, Zifá, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Efa e Jalom. Bitia, filha do faraó e mulher de Mered, deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estimoa, cuja mulher judia deu à luz Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estimoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Bet-Anã e Tilom. Os filhos de Izi foram Zoete e Benizoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e as famílias dos clãs dos fabricantes de linho em Bet-Asbeia. E também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarefe, os quais dominavam sobre Moabe, e Jazub e Leém. Esses registros são antigos. Eles foram os oleiros, habitantes de Netaim e de Gedera, que morava ali para servir o rei. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, pai de Salum, pai de Mibzão, pai de Misma. Os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, pai de Zacur, pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem sua família cresceu tanto como a dos descendentes de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Os seus povoados foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azam. Eram 5 cidades. Todos os seus povoados estavam em redor dessas cidades até Baal. Esses foram os lugares onde moraram e onde registraram suas genealogias. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Zifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Sesmaías. Esses, registrados por nome, foram chefes de suas famílias, e a descendência de seus antepassados se multiplicou muito. Esses, registrados por nome, foram chefes de suas famílias, e a descendência de seus antepassados se multiplicou muito. Eles chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto farto e bom, e a terra era espaçosa, sossegada e pacífica. Os que habitavam ali eram descendentes de Cam. Estes que estão escritos por nome vieram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunitas que viviam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também 500 de seus homens, isto é, dos filhos de Simeão, foram ao monte Seir, chefiados pelos capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi. Mataram o restante dos amalequitas que havia escapado e permanecem ali até o dia de hoje. Capítulo 5. No caso dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo primogênito, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, porque ele tinha profanado a cama de seu pai, de modo que não foi registrado em sua genealogia o direito da primogenitura. Mas, embora Judá tenha se sobressaído aos seus irmãos e o chefe tenha saído dele, o direito de primogenitura foi dado a José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel foram Semaías, pai de Gog, pai de Simei, pai de Mica, pai de Reaías, pai de Baal, pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo.
ele foi chefe dos Rubenitas. Os seus irmãos, por ordem de suas famílias, quando se registrou a genealogia, foram o chefe Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou do Aroer até o Nebo e Baal-Meon. Ele habitou também ao leste, até a divisa com o deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. No reinado de Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. O povo de Gade vivia ao lado deles, na região desde Bazã até Salca. Joel foi o chefe e Safã, o segundo. Os outros, Janai e Safate, ficaram em Bazã. Seus 7 irmãos, por ordens de suas famílias paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Eber. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, chefe das famílias paternas. Eles habitaram em Gileade, em Bazã e nos seus povoados, e também até os limites dos arredores de Sarão. Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias no reinado de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham 44.760 guerreiros que saíam para lutar. Eles levavam escudo e espada, atiravam com arco e eram hábeis na guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Foram ajudados contra os agarenos, os quais foram entregues em suas mãos com todos os que estavam com eles, porque clamaram a Deus em plena batalha. E ele os atendeu, porque confiaram nele. Eles levaram 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos do rebanho dos agarenos, e também 100.000 cativos, pois muitos caíram mortos, porque a batalha era de Deus. Depois disso, ficaram morando no lugar deles até o cativeiro. A meia tribo de Manassés habitou naquela terra e se multiplicou, desde Bazã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Estes foram os chefes de suas famílias: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros famosos e chefes de suas famílias. Mas eles pecaram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, povos que Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou o espírito de Pul, rei da Assíria, isto é, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os levou para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até o dia de hoje. Concluímos mais um dia da semana 17 do ano bíblico 2024. E se esse conteúdo tem abençoado você, tem te ajudado a avançar nos seus exercícios devocionais, quero te convidar para se inscrever no canal, para curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã a gente tem um encontro marcado aqui de novo. Deus abençoe você.